Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 18. Diz a palavra de Deus: Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que por este motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Verso 20. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Verso 21. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam os seus... Tem tradução que fala, sigam as suas pisaduras. Verso 22. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amada igreja, o contexto desta epístola é algo fantástico. Para muitos teólogos, a epístola de Pedro é chamada da epístola da esperança. Mas por que tem esse nome? Por que epístola da esperança? Qual que era o contexto? O que estava acontecendo ali para Pedro direcionar essa epístola? Por quê? Qual era o ocorrido naquele momento? A igreja vivia um período de grande perseguição. Desde o nascimento da igreja, a igreja era perseguida. Por vários momentos, tentaram destruir a igreja. E não era diferente neste momento. A igreja passava por um período de perseguição, por um momento difícil. E neste momento, alguns eram presos. Outros eram jogados em arenas. Outros tinham seus bens roubados. E começavam a viver uma extrema pobreza. Olha só. E outros se tornavam escravos. Esse era o cenário. E era isso que a igreja, naquele contexto, estava vivendo. Um período intenso de perseguição. Um período extremo de sofrimento. E aí, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve essa epístola. E ele trata aqui de alguns deveres cristãos. De alguns deveres, alguns comportamentos e alguns princípios que eu e você podemos trazer para a nossa vida hoje também. Hoje nós vivemos um tempo na sociedade, irmãos, muito difícil. É crise moral, é crise política, é crise social, é crise religiosa. Nós encontramos crise econômica. Nós vivemos um tempo de crise para todo lado. Mas o que nós podemos aprender com esse texto? O que nós podemos aqui trazer para a nossa vida como princípios de Deus? Bom, eu quero aqui tratar alguns pontos com a igreja. Eu quero tratar aqui algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E que essa palavra seja mesmo um despertar no seu coração, seja um alerta no seu coração. Primeiro ponto que eu quero tratar aqui, olha aqui no verso 20. Vamos pegar aqui alguns versos e vamos trabalhar algumas questões. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Que vantagem tem você passar um sofrimento que você merecia? Aí ele fala, mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem,
Isso é louvável diante de Deus. O que eu posso aprender aqui? Que nem todo sofrimento é injusto, irmãos. A Bíblia, ela deixa muito clara, do começo ao fim, irmãos, que vai haver momentos difíceis, que vai haver momentos de muita luta, de muita perseguição. Eu podia perguntar aqui, quem aqui gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer, irmãos. Sofrimento é difícil, dói, machuca, traz desespero, traz desânimo para a vida, traz abatimento, seja em qualquer que seja a área que você enfrenta um sofrimento, seja por uma perda, seja por uma questão financeira, uma questão de saúde, um problema de relacionamento. Não é fácil, irmãos, mas Jesus, Ele sempre deixou claro para os discípulos: no mundo vocês vão ter aflições. Olha, eu vou passar um período de sofrimento, mas isso é necessário, eu preciso morrer lá na cruz. E até Pedro, né, o mesmo Pedro: não, Jesus, não vai acontecer nada com você. Aí Jesus até chama ele de diabo. Sai de perto de mim, diabo. Então nem todo sofrimento é injusto, irmãos. Existem tipos de sofrimentos que o homem, por causa das suas atitudes e comportamento, ele vai enfrentar, por decisões dele. E muitas vezes as pessoas querem culpar Deus, querem culpar alguém, mas tem sofrimento que não é injusto. Foi a decisão, foi a escolha. E Pedro aqui, ele faz esses dois paralelos, esses dois pontos. Veja bem, igreja. Tem pessoa que sofre por falar demais, mas eu nunca vi ninguém sofrer porque orou. Tem gente que sofre porque fala o que não devia. Ela tem que falar, ela tem que extravasar. Tem gente que sofre por causa do ódio. Tem gente que sofre por causa do rancor. Tem gente que sofre porque aconteceu algo que eu não queria que acontecesse aquilo na minha vida. Eu faço tudo certo. Eu não faço nada de errado. Nem todo sofrimento é injusto. Existem sofrimentos, existem momentos difíceis que nós vamos enfrentar, irmão, seja por um comportamento, por uma decisão e por uma escolha. Isso faz parte da vida. A questão é, como que eu lido com o sofrimento na hora da dificuldade? Você, como um cristão, como um filho de Deus, que nós acabamos de cantar aqui, nós éramos órfãos, agora nós temos um pai. Nós vamos ter momentos na nossa vida, nós somos ser humano, a gente tem vontade, a gente escolhe, a gente decide, a gente quer. Porém, eu quero te fazer uma outra pergunta. Existe o que eu quero e existe o que Deus quer. O que você prefere? A gente vive um tempo, irmãos, que as pessoas estão procurando o que elas querem. Elas planejam, elas idealizam. É o que eu quero, mas é o que Deus quer. Mas eu oro, pastor. Eu orei. Mas eu te faço outra pergunta. Você está dando tempo de ouvir Deus falar com você? Porque é muito comum eu ver as pessoas falando: mas eu orei, pastor, eu orei. Tudo bem, você orou, mas você ouviu Deus falar? Então nem todo sofrimento é injusto, irmãos. Nós vamos ter momentos de sofrimento, de dificuldade. Mas pastor, aonde que você quer chegar com tudo isso? Amada igreja, eu podia aqui nomear muitos momentos difíceis que eu passei na minha vida, muita coisa que me fez sofrer. Porém, também me fez crescer. Também me fez aprender. Também me fez eu ficar mais perto de Jesus. Porque quando o sofrimento me leva para longe de Jesus, irmãos, tem alguma coisa errada. Porque se eu estou seguindo um caminho
que é Jesus, e eu declaro que Jesus é o Senhor da minha vida, a Bíblia diz que esse caminho é perfeito. Por mais que eu esteja enfrentando lutas, problemas, perseguições, dificuldades, a igreja vivia perseguição, a igreja vivia momentos difíceis, irmãos, mas ela continuava sendo igreja, eles continuavam sendo discípulos. Não é o sofrimento que vai te definir, não. Você era órfão mesmo, agora você é filho. Mas por que você é filho? Porque você decidiu entregar a vida para Jesus, viver para Jesus, honrar Jesus. Só que Jesus nunca falou, irmão, se você me seguir vai dar tudo certo sempre. A Bíblia não fala isso. Eu vejo hoje muito evangelho sendo pregado de que tudo dá certo, que tudo vai ser uma bênção, que tudo vai prosperar, que tudo é milagre. Amém, irmãos? Eu creio em milagre, eu creio que vai ser uma bênção, é verdade, eu creio. Porém, o meu próprio Jesus teve que sofrer, irmãos. Jesus, ele chorou, ele sentiu íntima compaixão das pessoas, ele sentiu a dor da traição, da acusação, da afronta da religião. Jesus, ele sentiu isso, tanto que Hebreus 4,15 fala, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas necessidades, porque em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Ele era filho de Deus, ele estava cheio do Espírito Santo e foi para o deserto, e lá o diabo tentou ele passou momentos de aperto, de dificuldade, mas aquilo não definia ele. Hoje, o sofrimento está definindo as pessoas, e é o que Pedro estava falando, gente, vocês estão sendo perseguidos, vocês que são escravos, se vocês fazem a coisa errada e é punido, nada mais justo, existem leis, existem regras na sociedade para isso. Agora, se você está fazendo o bem, está sendo perseguido, se você está vivendo para Jesus, se você está obedecendo a Bíblia, está sendo perseguido, você está no caminho certo. Isso é louvável diante de Deus. Continua sendo igreja. Eu vejo como se Pedro estivesse falando, igreja, não ceda para o sofrimento, não ceda para a perseguição, não deixe de ser um cristão porque você está passando luta, porque você está sentindo dor, porque está difícil. Não, você é filho ainda, você é servo de Deus ainda, você é igreja ainda. Então nem todo sofrimento é injusto, irmãos. E eu quero falar algo aqui para a igreja. E o que eu vou falar aqui, eu estou preparando você, estou ensinando você como pastor. Eu não estou causando medo aqui não, irmãos. Quer ver? Mateus capítulo 24, abre lá. Verso 9 e 10. Mateus capítulo 24, verso 9 e 10. Verso 8, põe o 8 aí, minha irmã, por favor. Tudo isso será o início das dores. Irmãos, eu já ministrei várias vezes aqui sobre a volta de Jesus, arrebatamento. E várias vezes o pastor falou, irmãos, quando a Bíblia fala dos acontecimentos, é que o negócio vai aumentando, intensificando. Começa a ter mais terremoto, mais peste, mais isso, mais aquilo. O negócio vai igual a dor de parto, vai aumentando a intensidade. Ah, mas sempre teve terremoto. Sim, mas e a intensidade? E o tamanho desse terremoto? Sempre teve peste. Sim, mas e as consequências que estão acontecendo? Verso 9. Então, eles os entregarão para serem cuidados. Não é cuidado? É o quê? Perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha... Você ama Jesus, irmão? Você ama Jesus, irmão? Então aperta o cinto. Verso 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Aí vai, irmãos. Irmão, a igreja sempre foi perseguida, irmãos. Porque ela é a coluna e firmeza da verdade. Vão se levantar pessoas, celebridade, gente
parece que é boazinha, que é inteligente, e vai falar, irmãos, vai perseguir. Você pode correr o risco de colocar um versículo lá e as pessoas te perseguir por isso, te ofender por isso, te chamar de coisa que você não é. Então Pedro estava lá, gente, se vocês sofrerem fazendo bem, glória a Deus. Agora, se você está sofrendo porque você fez alguma coisa, enfrenta o processo, busca a Deus, Ele vai te livrar, Ele vai te abençoar, mas aprenda com isso, cresça com isso, que isso não te defina. Você continua sendo filho, continua sendo servo de Deus. Filipenses 1:29, meu irmão. Eu preciso ler alguns textos aqui para você entender, igreja. Porque eu não quero saber se é pré-tribulacionista, se é pós, se é antes, eu não quero nem saber, irmãos. Eu quero servir Jesus. Não quero ficar perdendo tempo com isso aí, não. Tem gente que gosta de estudar a Bíblia, né? Os anjos lá em Jó era anjo, não era anjo, né? Eu não quero nem saber o que era. Eu quero viver para Jesus. Filipenses 1:29. Pois a vocês foi dado o privilégio, repita comigo, privilégio, de não somente apenas crer em Cristo, mas também de privilégio, pastor. É privilégio, irmão. Você crê em Jesus e ainda você é perseguido porque você é de Jesus. Irmão, isso aqui não enche igreja não que eu estou falando, viu, crente? Eu não estou preocupado com isso não. Não é, Jonatas? Pois a vocês foi dado o privilégio, não só de crer em Jesus, mas de sofrer por Ele, por obedecê-lo, por amá-lo, por servi-lo, por adorá-lo, por estar na presença dEle. Irmão, Jesus falou, a igreja vai ser perseguida, vão matar vocês, vão acusar vocês. Mas vocês vão continuar sendo igreja. Vocês continuam sendo filhos. Segunda Timóteo 3:12. Então, meu irmão, essa historinha que vai melhorar, que não sei o quê. Irmãos, tem que piorar para o anticristo entrar, irmãos. Não tem outra coisa. Tem que piorar para o anticristo entrar. Está na Bíblia. Se estiver tudo bem, está na palavra. É profecia, irmãos. 2 Timóteo 3:12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão... Você é virgem? Você nunca beijou? Você não traz sua esposa? Ah, você não conta mentira. Ah, duvido, não. Você já está mentindo. Irmãos, a igreja sempre foi perseguida e será perseguida. E para a gente suportar, irmãos, nós precisamos estar fundamentado na palavra de Deus. E aí existe um grande problema relacionado a isso, igreja. Hoje nós vivemos na era que nós ouvimos muito a Bíblia, mas nós não praticamos nada. E só está na rocha quem ouve e quem pratica. Quem só ouve, está na areia. Eu tenho que ouvir a Bíblia e trazer ela para o meu dia a dia. E muitas vezes para isso, irmãos, eu tenho que subir na cruz, porque a minha carne não quer. A minha natureza não quer. A nossa natureza, a Bíblia chama de carne. E lá em Romanos 8, está escrito que Jesus ele veio na semelhança da carne e do pecado. Ou seja, além de chamar carne, ainda tem está explicando o que é essa carne. É a natureza que quer ceder, que quer desanimar, que quer entregar os pontos.
Igreja de Jesus, chegou o tempo da gente praticar a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que eu tenho que orar, eu vou orar. Se a Bíblia diz que eu tenho que ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Se a Bíblia diz que eu tenho que vir para a igreja, estar em comunhão, eu vou vir. Se a igreja fala que eu tenho que tomar ceia, eu vou tomar ceia. Se a igreja fala que eu tenho que perdoar o meu irmão que me ofendeu, eu vou perdoar o meu irmão que me ofendeu. Porque quem ouve e pratica, edifica a casa na rocha, irmãos. Pode ser o sofrimento que for. Irmãos, os cristãos iam para a arena e morriam por Jesus. Se você vê a história, irmãos, quantas mães não viram os romanos virem matando filho por filho, matando o marido, até ela ser a última, e ela: eu não nego Jesus, eu amo Jesus, eu sirvo Jesus, eu sou igreja. Porque é lindo o discurso, irmãos, eu amo Jesus, eu sirvo Jesus, mas na hora de viver Jesus, na hora que o caldeirão está fervendo, aí eu quero ver. Então você quer viver piedosamente em Jesus, você vai ser perseguido por alguma coisa. Em alguma área, em alguma questão da sua vida. Você vai ser tentado. As questões vão vir. Mas não esqueça, você é filho, você é filha. Ele te deu o privilégio não de só crer nele, mas de enfrentar o que for por causa dele. Isso é forte demais, igreja. Meu Deus. Bom, esse é o primeiro ponto. Nem todo sofrimento é injusto, irmãos. Tem coisa que você vai sofrer por algumas decisões, escolhas. Mas existe sofrimento que nós vamos passar fazendo certo, fazendo correto. Hoje a gente vive na época das inversões, irmãos. O certo virou errado, o errado virou certo. Meu Deus. É o tempo que nós vivemos. Mas se for para mim sofrer por causa de Jesus para fazer o certo, eu vou fazer o certo. Eu vou casar certo, eu vou viver o namoro certo, eu vou ter o meu relacionamento dentro de casa certo, nos meus negócios eu vou tratar as coisas certas, porque eu sou filho de Deus. E não importa o que for, o que falam, que vão me perseguir, então persegue. Mas quando te perseguir por você amar Jesus, fica feliz, meu irmão. Celebra. Se alegra, fala: meu Deus, estão me perseguindo porque eu sou de Jesus, meu. Uau! Quer ver? 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 1 em diante. Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimos na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por esta razão, não suportando mais, enviei Timóteo, para saber a respeito da fé de vocês, a fim de que o tentador não seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Meu irmão, no momento de maior pressão, sabe quem vai aparecer? Foi o que aconteceu com Jesus. Você viu o que Paulo está falando? A gente falou: como será que o pessoal está lá? O negócio foi difícil, meu. Vamos mandar Timóteo lá para ver como está a fé deles, se eles estão animados. Ou seja, irmãos, ninguém passa nada sozinho. Isso é loucura, é rota de colisão. Nós vamos passar momento de luta? Vamos. E é por isso que nós somos igreja, nós somos corpo. Se o dedão do meu pé, irmãos, começar a doer, eu vou tentar ver o que é. Vou tomar um remédio, vou pôr lá alguma coisa lá para ele parar de doer. Se tiver com dor de ouvido, dor de garganta, dor no cotovelo, no ombro, não importa. Eu sou corpo, então eu tenho que cuidar do corpo. Sim ou não, igreja? Então não tenta dar uma de super-homem não, meu irmão. Paulo sabia disso, falou: gente, o negócio foi tenso, né? Então é melhor a gente correr, mandar alguém lá para ver, porque o diabo pode vir e pode ser pior. Porque a pessoa já está vulnerável. Então a igreja vai ser perseguida.
Mas quando nós estamos juntos, irmãos, meu Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Junto a gente é forte, irmãos. Junto as coisas vão acontecer. Irmão, essa igreja não tem dono, irmãos. Humano, é Jesus o dono dessa igreja. Essa igreja não tem dono, não. Tem líder que Deus levanta, amém. Está na Bíblia. Um apóstolo, pastor, doutor, evangelista. Mas a igreja é de Jesus. Você é a igreja. Então, meu irmão, está passando um momento difícil, está apertado, fica firme com Jesus. Isso não pode te definir. Ah, eu só erro, eu só falho, olha o que eu fiz, olha a minha vida, ai, coitadinho de mim. Não entra nesse barulho não, irmãos. O diabo está entrando na vida emocional das pessoas, mas com os dois pés. E as pessoas estão dando a chave ainda, assim, ó, pode entrar, ó. Entra, faz o que você quiser, a minha vida é assim mesmo. Tadinho de mim, que dó de mim. Não, irmãos, nós somos igreja. Nós vamos ter sofrimento, nós vamos ter dificuldade. Irmão, Jesus, ele enfrentou todo tipo de sofrimento. Mas ele alcançou o propósito dele, a missão dele, porque a vida dele estava baseada em fazer a vontade de Deus, estava fundamentado na palavra de Deus, em obedecer a Deus, em servir a Deus, em agradar a Deus, e isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa, principalmente se ela for crente em Jesus. Você pode estar num momento de grande desafio e sofrimento da tua vida. Pode estar, mas se você estiver com Jesus, irmãos, Ele vai cumprir o propósito dEle na tua vida. E a igreja está até hoje aqui, irmãos. Aquela igreja que Pedro falou, continua aqui hoje. Fazendo bem, ela sofreu, mas ela ficou firme com Jesus. Firme com Jesus. Volta lá, 1 Pedro capítulo 2. Verso 21. Então nem todo sofrimento é injusto, porém nós vamos passar momentos difíceis fazendo certo. E vai ser um privilégio eu sofrer por Jesus. Vai ser uma honra eu ser perseguido por eu ser de Jesus. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Por isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus. Irmão, ser cristão não é que você nasceu para sofrer, não é isso que o texto está falando, não é isso que eu estou falando. Porém, nós temos que entender que nós fomos chamados para viver segundo o padrão de Jesus. E aí Pedro está falando, ó gente, se vocês sofrerem fazendo bem, fica tranquilo, porque a gente tem um grande exemplo. Um grande exemplo nós temos. E nós temos que seguir os seus passos. Irmãos, Jesus era tentado, mas ele continuava vivendo para Jesus. Jesus era acusado pelos religiosos, pelos políticos, ele continuava vivendo para Deus. Jesus era traído, ele continuava vivendo para Deus. Não importava o cenário, não importava a questão, irmãos, que estava acontecendo, ele continuava vivendo para Deus. Que exemplo, irmãos. Quer um exemplo melhor para a sua vida? Que está no maior aperto, que está lá no deserto sendo tentado, mas está falando, diabo, para trás de mim. Eu vivo para Deus. Você pode vir tentar o que você for. Você pode falar o que for, me oferecer o que for, Satanás. Aqui não. Irmãos, quando eu falei da questão emocional, hoje muitas pessoas cedem para sentimentos justamente porque elas se encontram vulneráveis. Elas vão alimentando pensamentos, aquilo vai... O diabo entra com uma força, e ela acaba perdendo a identidade dela em Deus.
o quanto Deus a ama, o quanto Deus tem um plano na vida dela, o quanto Deus quer realizar através dela, e a pessoa se entrega para aquele sentimento, vai vivendo dentro daquele sentimento, daquele sofrimento, daquela dificuldade que ela vivenciou. Deus não tem isso para você. O exemplo de vida para você se chama Jesus, o padrão de vida se chama Jesus. Irmão, Jesus passou todo tipo de luta, mas ele continuou vivendo para Deus. Você quer ver um negócio? A Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Jesus perdeu tudo, abriu mão de tudo, irmãos, pela sua vida, por causa de você. E você vai desistir, e você vai se entregar para esse sentimento, em nome de Jesus. Hoje o Senhor está te chamando aqui para viver de acordo com o padrão dEle, de acordo com a palavra dEle. É o que Pedro está falando para a igreja. Igreja, vocês estão sendo perseguidos porque vocês estão fazendo certo? Vocês estão no exemplo certo. Ah, mas os meus amigos na escola, na faculdade, no trabalho, estão te perseguindo porque você está vivendo para Jesus? Glória a Deus! Aleluia! Eu estou seguindo os passos do mestre, eu estou no padrão certo. O padrão de vida para o ser humano é Jesus. Ele é o nosso padrão, irmãos. A Bíblia chama ele de exemplo. Tem pessoa que sofre porque está sem dinheiro. E não está sofrendo porque está falando a verdade. Tem gente que sofre porque fala que perdeu um grande amigo e não fala mais comigo, era meu amigo, então não era seu amigo. Se ele for embora, vai, Deus abençoe. Ah, eu estou sofrendo por isso, por aquilo. E por ser de Jesus. E por amar Jesus. E por ser fiel a Jesus. Irmãos, às vezes eu vejo pessoas sofrendo porque fala mais que a boca. Sério, irmão. Fala da vida de todo mundo. Mas não porque ama Jesus. Está na hora da gente pegar o plumo, irmãos. Está na hora da gente pegar a palavra de Deus e nivelar a nossa vida. Mudar os nossos princípios, as nossas vontades, os nossos valores. É necessário que Ele cresça, a gente diminua, irmãos. A gente vive num tempo que a gente se preocupa só com nós. Não, irmãos. É negar a si mesmo, carregar a cruz. Ele deixou o exemplo, irmãos, o modelo, o padrão para viver nessa terra, para a glória de Deus e chegar no propósito. É Jesus o exemplo. Eu posso falhar com você, eu posso errar com você, Jesus jamais. Jesus jamais. Jesus é o exemplo de caráter, de fidelidade, de justiça, de ajuda. Jesus chegou no templo, lá os camaradas estavam vendendo, irmãos, ele virou a mesa. Saiu do corpo Jesus, de tanto que ele amava a igreja. De tanto que ele amava as coisas de Deus. Tanto que no Evangelho de João fala, Jesus falando, o zelo pela casa do meu pai me devora. Uau! Meu Deus! Jesus é o seu exemplo, é o meu exemplo, igreja. Vamos seguir os passos de Jesus. Se Jesus pisou lá, eu vou pisar lá. Se Jesus foi por esse caminho, eu vou por esse caminho. Jesus é o exemplo, igreja. Jesus é o exemplo. Quero ler aqui o verso 12. 1 Pedro capítulo 2, verso 12.
Então nós vamos sofrer, irmãos, por fazer o errado e por fazer o certo. Mas se você sofrer fazendo o certo, está honrando a Deus, louvando a Deus. E você tem um exemplo de vida cristã, de vida com Deus, que é Jesus. Jesus orava, Jesus lia a Bíblia, Jesus tinha íntima compaixão, Jesus ia cuidar dos necessitados, orava pelas pessoas, comida para as pessoas, chorava com quem chorava. Nossa, Jesus é lindo, irmãos. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Jesus olhava para uma pessoa e sentia íntima compaixão. Jesus sentia a dor da pessoa. Jesus se preocupava com todos, menos com ele. Que exemplo, irmãos. Vamos seguir os passos de Jesus, povo amado. Verso 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus nos dias da sua intervenção. Verso 13, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por eles enviado para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Capítulo 3, verso 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, a fim de que se ele não obedecer a palavra, seja ganho sem palavra, pelo procedimento da sua mulher, observando a sua conduta honesta e respeitosa de vocês. Olha só, irmãos, como ele tem falado aqui de comportamento. Aqui ele está falando no capítulo 3, no verso 1, está falando o esposo com a esposa. Lá no verso 12 e 13, ele falou lá dos pagãos, das pessoas, as pessoas do seu convívio. Ele está dando ali uma direção de vida cristã. Olha, meu, seja dentro da sua casa ou fora da sua casa, você tem que ter o mesmo comportamento. Você tem que ter a mesma postura. A mesma vida verdadeira, justa. É o que ele está falando. Olha aqui no verso de número 14. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Verso 15. Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, e sejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Meu Deus! Ou seja, irmãos, quando nós lemos aqui esses deveres cristãos que o apóstolo Pedro colocou aqui, o que ele está querendo dizer? Que existe uma abrangência sobre as áreas da vida cristã que nós não podemos negligenciar. Então, seja dentro de casa, seja fora de casa, seja no trabalho, na escola. Você vê que no verso 18 ele está falando com os escravos. Se você é escravo e está sofrendo, tomando um chicote porque fez errado, está certo. Agora, se você está sofrendo porque você fez o bem, isso é louvável diante de Deus. Então veja, ele toca na esfera da sociedade, ele toca na esfera do trabalho, na esfera relacionada à família, e ele fala, vivam de maneira digna, sigam um exemplo, sigam a forma certa de vocês viver para Jesus, em qualquer que seja a esfera de vida, que não haja negligência. Fácil ou não, igreja? Veja só como é abrangente o ensino da Bíblia, irmãos. Ele começa no assunto, se nós começarmos a ler essa epístola, você vai ver que ele vai falar da questão política, da questão cultural, social. Ele vai falar, olha, esse ensinamento cristão, ele abrange todas as esferas da área da vida. E vocês têm que dar testemunho em todas elas. Porque eu sou exemplo. Jesus é o exemplo de vocês. E foi o que Jesus fez. Bom, vamos seguir aqui. Essa palavra exemplo, no verso 21, ela é uma palavra que só ocorre essa única vez no Novo Testamento. Só uma única vez. Com o sentido que eu vou tratar aqui para vocês.
Vocês vão ler em outros lugares a palavra exemplo, mas aí tem outro sentido. Porque isso é muito comum no grego e no hebraico. Você tem uma palavra e esse sentido pode mudar de acordo com o que vem antes ou depois. Dentro do próprio versículo ou fora do próprio versículo. Isso é claro. Certo? Bom, o que significa essa palavra exemplo aqui? No grego, o significado é o seguinte. Quando um mestre, ele faz um desenho num papel, e ele fala para você, faz uma cópia igual. Imagina só que eu pegasse uma folha em branco aqui e fizesse um desenho. E agora eu falasse, ó, você tem que fazer igual que eu fiz. É esse exemplo que é o que Pedro estava falando para a igreja. Vocês vão sofrer de várias formas, várias maneiras, mas vocês têm um exemplo de vida. Esse exemplo de vida, ele abrange todas as áreas da vida. E a Bíblia vai te capacitar para isso, que você é filho, você é igreja. Você não é mais escravo. Porém, vocês têm que seguir esse exemplo da forma que ele é, do jeito que ele é. Não tem como moldar, irmãos. Ah, isso eu acho que tem que ser assim. Não, isso eu não concordo muito, eu vou assim. Não, isso eu entendo assim. Vixe. As pessoas estão moldando Jesus para elas, em vez de elas se moldarem para Jesus. Você está entendendo isso, crente? O exemplo de Jesus deve ser seguido conforme ele deixou. E agora vem uma questão muito séria. Deixa eu ver o horário aqui. Que hora que está acabando o culto? Até esqueci. 7? Então tá, beleza. 8? Tá bom, não tem problema. Igreja, eu quero ler aqui o verso 16. 1 Pedro capítulo 2, verso 16. Diz assim, ó: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Verso 17. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o rei. Vivam como pessoas livres, mas você não pode usar a sua liberdade como desculpa. No verso 18, ele fala sobre a questão dos escravos. Ó, se você é um empregado, você não vai tratar o seu patrão mal só porque se você fez errado. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Pastor, onde você quer chegar? Amada igreja, a má conduta de uns não justifica o meu comportamento pecaminoso. Ah, eu trato meu patrão mal porque ele é ruim. A má conduta de uns não justifica o meu comportamento pecaminoso. Ah, eu faço isso por causa disso. Ah, já me deram o troco errado, eu também vou. Já aconteceu comigo também, então estou nem aí. O erro foi da menina que me deu o troco errado. A má conduta de uns não justifica um comportamento errado meu. Ó, vocês vão viver na liberdade que Jesus deu para vocês, só que não usa como desculpa. Ah, eu sou assim mesmo. Na minha família todo mundo é assim. Eu vou falar mal da pessoa porque ela falou mal de mim. Você está entendendo isso, igreja? A igreja está numa maior perseguição, ele está falando, meu,
Nero botou fogo lá, estão acusando vocês. Não usa como desculpa para vocês terem uma conduta errada. Olha só, irmãos, onde o apóstolo foi, o pessoal está no meio de uma perseguição. E ele fala, gente, não justifica. Vocês fazem errado porque tem gente fazendo errado contra vocês. Pastor, tudo bem. Eu entendi que nem todo sofrimento é injusto. Eu vou sofrer às vezes por viver para Jesus, por amar a Jesus. Jesus é o meu exemplo de conduta de vida. Os deveres cristãos englobam todas as áreas da minha vida. Tenho que ser cristão dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na igreja, onde eu estiver, eu vou ser de Jesus da mesma forma. É a orientação aqui de Pedro. E não é porque uma pessoa agiu errado comigo que eu vou agir igual. Não justifica uma conduta errada de alguém o meu comportamento pecaminoso. Então Pedro falou, igreja, você está sendo perseguido porque vocês amam Jesus? Estão acusando vocês injustamente? Isso é louvável diante de Deus. Mas pastor, como é que eu consigo viver isso que você está falando? Pastor, você enquadrou nós hoje, pastor. Você pôs todo mundo na parede. Eu não coloquei ninguém, irmãos. Eu só li a Bíblia, orei e Jesus falou, prega. Amém, Jesus. Vou pregar. Como é, pastor? Que eu vou estar passando um sofrimento, mas eu vou falar, estou honrando Jesus, então glória a Deus. Como é que eu sigo o exemplo de Jesus na minha vida, na minha conduta, em todas as áreas da minha vida? Como é que eu não vou, alguém faz algo errado, eu vou querer fazer igual porque fez? Como que é, pastor, que eu faço? Coloca lá para mim, irmã, verso 25, 24 e 25. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Verso 25. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das vossas almas. Sabe o que Pedro está falando, irmãos? Falando, igreja, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo acusados, vocês têm que viver da forma correta, mesmo que o mundo esteja vindo, remando contra vocês, mesmo que a sociedade, mesmo que a família, não importa o que está acontecendo, mesmo que o seu sentimento queira se vingar porque fizeram aquilo com você, não, mesmo que o seu sentimento queira justificar aquilo porque você fez aquilo, porque a gente é muito disso, irmãos. Vocês não precisam mais agir assim. Porque lá na cruz Jesus morreu por vocês. E todo o peso de pecado que vocês tinham, que vocês carregavam, toda a condenação, Ele levou sobre si. E por cada ferida dele, vocês foram sarados. Porque antes, vocês faziam isso. Porque vocês andavam como ovelhas desgarradas. Vocês não tinham ninguém para guiar vocês, para orientar vocês, para cuidar de vocês. Veja que o texto fala, agora vocês têm alguém que é pastor e bispo. Quem é o pastor? Aquele que alimenta, aquele que guia, aquele que orienta, aquele que cuida. Quem é o bispo? Aquele que supervisiona. E é interessante que essa palavra aqui, bispo, que é episcopal no grego, ele traduz aqui nesse texto como alguém que está com os olhos constantemente analisando se você está fazendo o correto. Então você não tem um Deus que só morreu para perdoar os seus pecados. Você tem um Deus que Ele está com você até o fim. Ele vai te ensinar, Ele vai falar com você, Ele vai te orientar. Ele vai te sustentar para você continuar vivendo para Ele, para você continuar amando Ele, para você continuar dando testemunho em toda a sua vida. Então não é por nós, irmãos, mas é pela obra dEle em nós.
É por causa dele. Porque agora eu não estou mais desgarrado. Agora eu não vivo mais para mim. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que me guia. Eu tenho um Deus que está me supervisionando. Opa, está no caminho errado, volta. Aí, ó, pega aqui, ó. O pastor sobe no púlpito e pá! É Deus ali falando, opa, volta aqui. Você está saindo fora aqui. Continua aqui, ó, vai lá. Aí lá na frente sai de novo, Supervisão, bispo. A igreja de pé em nome de Jesus.